Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vindo aqui mais uma vez no canal Mente Aberta para fazer para vocês uma elucidação que irá compor a playlist que tem como título Terapia Cognitivo-Comportamental. Quem quiser assistir a contextualização da playlist, você pode vir aqui no comentário, ainda está aqui na plataforma do YouTube, você vai encontrar aí o link que vai te encaminhar para os vídeos organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão. Tratando-se da TCC, eu venho falando da cognição, eu venho falando da abordagem cognitiva, já que a TCC é uma mescla, né, da cognição com o comportamento. E o que é que acontece? A cognição, ela é frequentemente entendida como um processo que há de ser ativado pelas situações que vivenciamos. Aquelas situações que vivenciamos no mundo, né, ativam a nossa cognição. O que é que isso significa? E eu estava falando, inclusive, sobre isto na aula anterior, né? Isso significa que as nossas atividades mentais, como, por exemplo, perceber, lembrar, pensar, resolver problemas, resolver conflitos, tudo isso aí ativa, tudo isso aí molda de fato as nossas atividades mentais, né? Ou seja, nossas experiências, nossos estímulos, né? Tudo isto que experienciamos no nosso ambiente acaba exercendo uma influência nas nossas atividades mentais, mais especificamente, né, tratando-se desta elucidação, aquelas que fazem parte de um processo cognitivo, tá? Então, é como eu falei para vocês, eu vinha falando sobre isto no vídeo anterior, aqui eu quero esmiuçar. Então, vamos aí explorar como que isto funciona. Eu trouxe alguns tópicos importantes para poder destrinchar aqui para vocês. Percepção e interação com o ambiente. Tudo começa, gente, com a percepção. Tudo começa a partir daí. O que há de ser a percepção? É o processo de fato, captar informações sensoriais do ambiente. Então, quando eu falo desta percepção, quando eu falo desta interação com o ambiente, eu estou falando dos nossos sentidos, né, que captam as informações que experienciamos no ambiente. Quando eu falo dos nossos sentidos, eu estou falando da visão, eu estou falando da audição, eu estou falando do tato. Então, estamos diante aí, né, dos sentidos que de fato detectam estímulos externos, como imagens, sons, texturas. E aí o que é que acontece? Essas informações sensoriais, elas são interpretadas pelo nosso cérebro. Para quê? Né? Para formar uma representação interna do mundo ao nosso redor. E é por isso que as situações que vivenciamos moldam, né, as nossas atividades mentais, entende? Ativação de processos cognitivos. Um outro tópico muito importante para conversar aqui com vocês. Quando enfrentamos uma nova situação, o que é que acontece? Nosso cérebro, ele ativa vários processos cognitivos para lidar com esta nova situação. Por exemplo, quando você vê uma fruta desconhecida, você nunca experimentou aquela fruta. O que é que acontece? Esta fruta pode te fazer lembrar uma outra fruta. Uma outra fruta que de repente você já experimentou. E aí você começa ali no processo de comparar características, né? E aí você começa a inferir
se de repente a nova fruta não pode ter aí um sabor similar àquela que você já experimentou. Então, gente, um exemplo bobo e bem básico, né? Mas estamos diante de um processo que de fato inclui atenção, inclui memória, inclui raciocínio, né? Inclui tomadas de decisões. Pô, será que essa fruta ela é comível, né? É comestível, né? Ela parece tanto, sei lá, com morango. Será que tem um sabor similar? Será que eu vou gostar, né? Então, o que é que acontece? Vários processos cognitivos estão sendo ativados neste momento. Resolução de problemas e respostas criativas, né? Quando nos deparamos com um problema, quando nos deparamos com um desafio específico, né? O que é que vai acontecer? Irá se desencadear processos mentais para daí então encontrar soluções. E aí é quando de repente pode começar a surgir a criatividade. E a criatividade, ela surge quando o cérebro combina informações de maneiras novas e inovadoras, né? De repente, utilizando aí conhecimentos e experiências anteriores, falei sobre isso na aula anterior, né? Para daí então gerar uma resposta original. Ou seja, a situação pode até ser nova, o problema pode até ser um problema novo, né? Mas o que é que acontece? Você já tem uma bagagem aí, você já experienciou coisas outras e de repente você tem subsídios que diante deste algo novo, frente a este algo novo, sim, o que é que acontece? O cérebro vai combinar informações, né, de maneiras novas e inovadoras, utilizando aí conhecimentos, utilizando experiências anteriores, e daí então você vai poder ser contemplado por respostas originais. Influência do contexto e experiências passadas. O que é que acontece? As situações vivenciadas não só desencadeiam processos cognitivos, mas também podem moldar esses processos que de repente ocorrem. Então veja bem, nossas experiências passadas, nossos conhecimentos adquiridos, né, em um contexto atual, diante de uma situação nova, pode aí receber influências, pode não, recebe influências de como que de fato percebemos, de como que de fato interpretamos, né, o mundo e essas novas situações. Entendeu? Ou seja, você adquiriu um conhecimento, você já teve experiências passadas, você com essas experiências passadas já adquiriu conhecimentos, né? Então o que é que acontece? Diante de uma nova experiência, diante de um novo desafio, você vai ter aí, vai ser aí contemplado por esse conhecimento que daí então você já recebeu anteriormente a partir de outras vivências, né? Então, o que é que acontece? Um cientista, por exemplo, ele pode usar o seu conhecimento em química, né, para daí então resolver um problema de uma forma criativa, né? De repente ele está ali na cozinha, surgiu um problema. Ele tem aí conhecimentos referentes à química. Então, o que é que acontece? Ele pode utilizar dos princípios científicos sobre os quais ele tem conhecimento, né? Para daí então resolver uma problemática que surgiu ali na cozinha dele, resolver isto de modo criativo, né?
feedback e aprendizagem. Após implementar uma solução, após implementar uma ideia criativa, o que é que acontece? Você vai receber um feedback do ambiente. Você vai receber uma resposta do ambiente. Você vai saber se a solução ela funcionou ou não. E esse feedback, ele de fato há de ser crucial para o teu aprendizado, para a tua adaptação, para a adaptação de processos cognitivos futuros, inclusive. Então, gente, aprendemos com nossas experiências. Ajustamos, né? Daí então nossas estratégias e melhoramos, cada vez mais melhoramos a nossa capacidade de lidar com situações, né, semelhantes no futuro. Então, hoje eu passo por uma problemática, né? Aqui eu vou estar adquirindo conhecimento que de repente no futuro, ao passar por uma problemática semelhante ou até totalmente diferente, mas o conhecimento que eu adquiri aqui já vai ser um subsídio para que no futuro eu possa resolver uma nova problemática de maneira inovadora, de maneira criativa, utilizando desse conhecimento que eu estou adquirindo aqui. E aí, lá na frente, eu posso adaptá-lo para daí, então, resolver a problemática futura. Então, gente, em resumo, tá? A cognição, ela é um processo dinâmico. A cognição, ela é um processo interativo, que há de ser constantemente acionado, que há de ser constantemente moldado, né, pelas situações que de fato vivenciamos. A nossa interação com o mundo real nos fornece os estímulos que são de fato necessários para ativar os nossos processos mentais, permitindo que possamos perceber, permitindo que possamos compreender e resolver problemáticas, né? E diante disso, nos dando subsídios para que possamos ser criativos, tá bom? É isso, gente. Eis aí mais uma elucidação para a playlist referente a TCC. Para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, tá? E eu faço atendimentos, ok? Faço atendimentos 100% online, tá? Então, se você estiver em busca de um processo de acompanhamento psicológico, né, um processo psicoterápico, eu demando este tipo de serviço, né, 100% online, atendo em todo o Brasil. Então você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, tá? E para além disso, no comentário em destaque na plataforma do YouTube, você encontra os meus demais projetos aqui na internet, tá bom? É isto, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.